A teoria das almas emprestadas não é apenas uma especulação espiritual. É uma hipótese que tenta explicar algo que a ciência, a religião e a psicologia ainda não conseguem dominar completamente. A sensação de que alguém deixou de ser quem era, sem ter morrido, sem ter sofrido um trauma extremo, sem qualquer motivo visível, como se a consciência tivesse sido substituída. Não estamos falando de comportamento estranho, crescimento pessoal ou mudanças de personalidade comuns. Estamos falando de algo mais radical. Pessoas que acordam um dia e simplesmente não são mais elas mesmas. Não lembram plenamente da vida que tinham. Não sentem conexão emocional com suas famílias. Não reconhecem hábitos que elas mesmas construíram e descrevem a sensação exata de estar em um corpo que não é meu. A teoria das almas emprestadas tenta responder a isso. E se a consciência pudesse migrar? E se ela fosse temporária? E se, por algum motivo, existisse um sistema de troca, voluntária ou imposta, de identidades? O primeiro registro documentado de algo parecido vem de 1897, de um hospital francês onde um homem chamado Gabriel Thorne, após um acidente, recuperou a fala e declarou: "Não sou esse homem. Eu só acordei dentro dele." Ele sabia falar inglês com sotaque britânico, mesmo tendo nascido na França, não reconhecia a esposa, mas lembrava com precisão o nome de ruas de Londres, onde nunca esteve. Pelo menos não nesse corpo. Os médicos da época chamaram de histeria pós-traumática. Mas Gabriel insistia. O corpo é dele. A consciência é minha. Após alguns meses, ele voltou a agir normalmente. Mas anos depois relatou que sentia que sua verdadeira vida estava em pausa, como se alguém estivesse usando seu corpo emprestado. Isso gerou o primeiro termo médico não oficial, síndrome da substituição interina. Décadas depois, uma pesquisa de 1974 com 2.000 pacientes psiquiátricos no ensino revelou algo que ninguém levou a sério na época. 4% deles afirmavam ter acordado em outra vida. Não com delírios de reencarnação, mas com características específicas, memórias desconexas de outra identidade, perda repentina de vínculos afetivos, alterações de hábitos instantâneas, aversão a coisas que antes amavam, e o mais importante, ausência total de sentimento de pertencimento ao próprio corpo. Essas pessoas não diziam, acho que mudei, mas sim, não sou essa pessoa. Alguns especialistas chamaram de dissociação severa, outros de transtorno delirante. Mas um pequeno grupo de pesquisadores preferiu não descartar o fenômeno. E se não fosse psicológico, mas literal? É aí que nasce a teoria das almas emprestadas, que parte de um princípio básico. A consciência não é fixa ao corpo, ela habita o corpo. Assim como alguém aluga uma casa, ocupa uma sala, ou usa um avatar digital, uma alma, ou unidade de identidade, pode ocupar um corpo por um tempo. E isso não seria exceção, mas regra. Ou seja, talvez ninguém nasça com a própria consciência. Talvez ela seja atribuída. E, em alguns casos, trocada. Existem 3 versões da teoria. Troca voluntária. Algumas consciências mudam de corpo por algum acordo ou finalidade desconhecida. Troca emergencial. Quando uma alma original abandona o corpo por trauma e outra ocupa para mantê-lo funcional. Troca sistêmica, onde existe uma inteligência superior natural ou artificial que gerencia a movimentação das identidades, como se fosse um sistema de alocação de usuários. Curiosamente, quase todos os relatos têm um mesmo padrão. Não há inconsistência cognitiva, apenas emocional. A pessoa sabe falar, andar, se comportar, dirigir, ler, escrever, como se toda a memória muscular e cerebral permanecesse no corpo. Mas o que muda é a identidade que observa tudo aquilo. Como se a mente fosse nova, mas o software do corpo permanecesse intacto. É como se você entrasse num computador com contas e arquivos de outra pessoa. Você tem acesso, mas não tem vínculo. Casos modernos reforçam a hipótese. Em 2003, uma mulher de 41 anos no Japão acordou depois de uma cirurgia dizendo que
Não era mais mãe daquele filho. Não que estivesse rejeitando emocionalmente, ela simplesmente falava como uma estranha ocupando o corpo da mãe. O mais chocante, ela lembrava detalhes da vida da antiga dona do corpo, mas sem sensação de experiência, como se fosse uma memória assistida. Ela conseguia listar fotos, mas não sentia vínculo emocional com nenhuma. Outro exemplo vem do Chile, onde um adolescente de 15 anos entrou em coma por 48 horas e despertou falando como um homem adulto, com vocabulário técnico, comportamento sereno e gestos corporais que jamais tinha antes. Ele próprio dizia: "Eu sei o que ele gostava, mas isso não sou eu." Após 7 meses voltou à personalidade anterior, mas com zero lembrança do período da troca. Esses casos levaram estudiosos a suspeitarem de algo ainda mais radical. Talvez a alma não seja um fenômeno espiritual, mas um pacote de consciência deslocável. Algo como um arquivo que pode ser carregado pausado, transferido substituído. Não por magia, mas por uma lei da realidade ainda desconhecida. Assim como o corpo troca células constantemente, talvez a consciência também tenha ciclos, deslocamentos ou falhas. O detalhe mais inquietante? A troca nem sempre é percebida de fora. Em muitos relatos, a família nota algo estranho, mas não o suficiente para diagnosticar. A troca perfeita seria aquela em que o novo ocupante se adapta ao papel sem resistir. E aí entramos na parte mais sombria da teoria. E se almas emprestadas forem necessárias para manter o sistema funcionando? Se um corpo perde sua unidade de consciência original, outra precisa ocupar, porque o corpo é um recurso biológico valioso demais para ser descartado. Outro ponto. Relatos de regressão hipnótica frequentemente trazem memórias que não pertencem ao paciente. Isso é tratado como imaginação. A teoria das almas emprestadas diz o oposto. Memórias acessadas por erro do sistema. Vestígios de downloads anteriores. Há ainda uma ligação com a sensação de déjà vu, não como falha da mente, mas como ruído de uma identidade anterior. A mesma lógica se conecta a casos onde a pessoa muda de gostos de um dia para o outro, muda a assinatura, postura corporal, maneira de segurar objetos, forma de olhar. O corpo tem memória, mas quem o pilota não é mais o mesmo. E existe um detalhe final, raramente comentado, mas presente em 22% dos relatos catalogados. Antes da troca, quase todos sonharam com uma porta. Alguns descrevem como metáfora. Outros garantem que era literalmente uma porta. Ela abria, algo entrava. E no dia seguinte, nada era igual. Se a teoria das almas emprestadas for verdadeira, então precisamos aceitar 3 coisas perturbadoras. Você pode não ser o primeiro ocupante do seu corpo. Você pode não ser o último. Você pode já ter sido outra pessoa. Só não lembra. E a pergunta que fecha tudo não é: isso acontece? Mas, se um dia outra consciência entrar em você, você seria capaz de perceber que deixou de existir?